Oi, pessoal do sétimo ano. Nesse vídeo vou falar um pouco com vocês sobre o sexto banco de atividades de PLPT. Eu anotei aqui em cima alguns itens que aparecem nessas atividades e que eu vou abordar no vídeo. E aqui ao lado uma outra informação relevante que eu já explico certinho para vocês. Vamos para as orientações iniciais, por exemplo. Não deixem de preencher o cabeçalho, é importante ter o nome e o sobrenome para o professor identificar, né, quem fez a atividade. Eu coloquei um exemplo aqui com meu nome e sobrenome, coloquei a disciplina e simulei um ano aqui, sétimo ano E. Se você não tiver essa atividade impressa e não for realmente imprimi-la, pode colocar suas respostas no caderno, né, numa folha separada para entregar na escola, mas não esqueça de colocar o cabeçalho, o seu nome, sobrenome, o ano em que você está, né, sétimo A, sétimo B, C, D, e colocar o nome da disciplina, porque ajuda a escola e nós professores identificarmos, né, qual é a atividade, né, para não confundir com outras matérias. Bom, gente, essa coletânea vai abordar o gênero música, né? Então, só que mais especificamente vai tratar do samba e, na verdade, de forma mais específica de um sambista que é o Noel Rosa. O Noel Rosa, ele tem músicas que pra gente soam bastante antigas, né? Porque alguns dos sucessos, por exemplo, uma das músicas que tá aí na coletânea, ela é de 1933, se eu não me engano. Então, né? É bem diferente de uma música que a gente ouve hoje, né? Talvez vocês vão ver, talvez não, tem inclusive a música que está na coletânea, vocês vão ver que o tema, na verdade, ele parece bastante atual. Então, apesar de ser uma música produzida na década de 30, nem sempre o tema, ele deixou de ser importante, né? Que é o caso da música que vocês vão conhecer aí. Por que a gente está falando aqui sobre samba? Será que é realmente relevante falar de samba? Sim, é muito relevante e eu vou mostrar para vocês por quê. Me acompanhe aqui na próxima telinha. Olha essa matéria. Essa matéria, ela é, acho que de 2016, tá ali, né? Tá um pouquinho longe, 2016. E a manchete diz assim, o samba ainda sofre preconceito, diz pesquisador. E vocês vão ver aí na coletânea que tem alguns textos que chegam a mencionar isso, né? Que o samba, ele sofreu preconceito. Inclusive, na época em que o Noel Rosa, né? Era sambista, né? Quando ele ainda estava vivo, lá no século XX. Vamos ler só um pedacinho aqui para vocês verem. Para o professor do Instituto de Artes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, Maurício Barros de Castro, o nome do professor, há um discurso recorrente entre especialistas de que o samba atinge uma maior sofisticação com compositores brancos, letrados e de classe média. Ou seja, é uma forma de ver o samba como algo primitivo, um ritmo menor e de tentar afastá-lo das suas referências identitárias, a cultura afro-brasileira, a relação com a afro-religiosidade, diz o pesquisador. Então, aqui, o pesquisador está dizendo para a gente que há um preconceito ainda em relação ao samba. Esse preconceito ele está relacionado, inclusive, a uma questão de racismo mesmo, né? Ele fala ali das influências do samba, voltando aqui, da cultura afro-brasileira. Então, é um dos motivos da gente entender a importância de se pensar, né? Um estilo musical tão presente aí na nossa cultura. E outra coisa aqui também, que eu queria mostrar para vocês, é essa matéria, que é bem recente, de 2020. Samba de roda do Recôncavo Baiano se torna patrimônio imaterial do Estado, no caso, o Estado da Bahia, né? Recôncavo Baiano é uma região ali, que abrange vários municípios, acho que um pouquinho mais de 20, talvez 20, mas o que é importante aqui dessa matéria, e aí vocês vejam que eu coloquei aqui, né, na lousa, voltando ali, ao lado, né, sobre essa questão de ser um patrimônio cultural, o samba de roda do Recôncavo Baiano, que é um samba específico dessa região, né, para ele ser identificado como patrimônio, houve uma série de estudos, pesquisadores foram investigar, né,
esse samba, como ele se dava na região, as influências e diversos outros detalhes, que tem um estudo publicado sobre isso, e aí ele ganhou essa notoriedade. Aqui, ó, nessa matéria, se a gente for ver uns trechinhos, olha que interessante. O samba de roda do Recôncavo Baiano se tornou patrimônio cultural e material do Estado após o governador Rui Costa ter decretado o reconhecimento da manifestação musical no livro de registro especial das expressões lúdicas e artísticas, com publicação no Diário Oficial da Bahia. Os estudos para a patrimonialização do samba de roda foram produzidos pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia, IPAC, autarquia vinculada, tem um aqui, né, à Secretaria de Cultura. Após a conclusão, o IPAC encaminhou o material ao Conselho Estadual de Cultura para que fosse apreciado e encaminhado à Casa Civil para homologação do governador. Então, vocês viram que é todo um processo aí, né, para conseguir tornar, né, algo como um patrimônio, há um estudo, depois ele ser aprovado, né? Um caminho a se percorrer. Aqui também fala assim, ó, o samba de roda foi reconhecido como patrimônio pelo IPHAN desde 2004, que é o que eu coloquei na lousa, e reconhecido como obra-prima da humanidade pela Unesco desde 2005. Agora é também reconhecido como patrimônio cultural e material do Estado da Bahia. Bom, o que eu quero mostrar para vocês, colocando essas duas matérias aí, é que tem essa questão do preconceito que é, né, de muito tempo, que inclusive fica claro aí em alguns textos da coletânea, mas que você tem também, por outro lado, esse processo de reconhecimento, né, de um gênero musical que faz parte da nossa cultura. Bom, vamos falar de alguns outros detalhes agora da coletânea. A coletânea vai falar logo de início desse termo aqui, ó, intertextualidade. Intertextualidade é quando um texto dialoga com o outro. Vou dar um exemplo aqui, ó. Aqui tem um quadro muito conhecido, né, de um norueguês, o Edvard Munch, chama O Grito, né, em português, esse quadro, a tradução. E esse quadro, ele é do século XIX, não sei se é 1833, eu não lembro certinho a data. Mas ele motivou uma série de outros textos, várias outras obras se inspiram nesse quadro. E a gente tem, inclusive, um emoji, como esse aqui, ó, essa carinha assustada. Esse emoji, ele é inspirado, né, no quadro O Grito. Outros detalhes. Aqui, do lado direito, a gente tem também, né, uma referência ao desenho do Bob Esponja, e para quem conhece o desenho, né, o Lula Molusco, que tá com essa cara igual o do quadro O Grito ali, com aquela cara assustada, né, ele foge do Bob Esponja e do Patrick, né, porque eles ficam toda hora incomodando ele, né, então o Lula Molusco, ele tá com essa cara aí meio que fugindo ali dos dois. Aqui do lado esquerdo a gente tem uma charge, e a charge tem aqui um título, né, Pane na internet, que ajuda a gente a entender por que a cara do sujeito aqui quando ele olha pro computador, né. A internet deu problema e ele tá apavorado. Também os dois, ó, vocês podem perceber que o cenário é bem parecido com a obra do Edvard Munch, ó. Tá vendo? Inclusive, aquela do Bob Esponja tem, né, os dois sujeitos que estão aqui no quadro do Munch, tem ali o Bob Esponja com o Patrick. Aqui não, né, na charge não tem ninguém, só o sujeito no computador, mas também vários elementos aqui mostram que as obras que está se inspirando na obra do pintor norueguês. Então, isso é uma intertextualidade, né? Quando eu escrevo um poema, por exemplo, inspirado no outro poema, às vezes eu posso até citar no meu poema explicitamente esse autor, né? Mostrando que há realmente uma intertextualidade explícita ali. Bom, entendendo esse conceito, aí vocês têm que fazer os exercícios, né? Aqui está tratando, então, depois de definir intertextualidade, depois de vocês lerem esse resumo desse livro aqui, Ninguém Aprende Samba no Colégio, aí tem o primeiro exercício, que é para assinalar a alternativa correta. O segundo exercício tem esse livro Memórias Póstumas de Noel Rosa, que é um outro livro que também vai tratar do Noel Rosa, e a apresentação do livro é a seguinte: Noel Rosa está entre os maiores nomes da música brasileira.
conhecido como o poeta da vila, nasceu no Rio de Janeiro, bem no momento em que o samba despontava e passava a agradar as mais diversas classes sociais. Olha aqui, ó, que já tem uma pista de que o samba nem sempre agradou todas as pessoas e que tinha uma questão aí, né? Que não era simplesmente uma questão de gosto, outras questões por trás. Nessa biografia ficcionalizada, ele está no céu e, a partir de uma sugestão do amigo São Pedro, resolve contar a incrível história de sua vida com suas próprias palavras. Aqui é importante entender que, né, ele chega no céu e vai contar a história dele, porque quando a gente tem esse nome, Memórias Póstumas, que está no título, póstumas é quando a gente tem uma obra que foi publicada, né, após o autor falecer, após o falecimento do autor. Então, é o caso aqui. Esse nome, Memórias Póstumas de Noel Rosa, é uma intertextualidade explícita com uma obra clássica da literatura brasileira que tem exatamente o mesmo título, mudando só o nome do personagem. Então, a gente tem Memórias Póstumas de Noel Rosa, que é esse livro aí, mas a gente tem uma obra do Machado de Assis, do século XIX, que se chama Memórias Póstumas de Brás Cubas. Brás Cubas é o personagem principal dessa obra. Então, você tem aqui, ó, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é uma, como eu falei, século XIX, 1880. Apesar de ser do século XIX, é uma obra até hoje muito estudada, muito citada, estudada, porque é um clássico. Por que que é um clássico? Uma obra ela se torna clássico, muitas vezes, porque ela trata de temas que percorrem, né, em toda a humanidade, em toda a sociedade, né? Então, o Machado, aliás, o Machado ele é muito traduzido fora também, né? Inclusive, teve uma tradução recente agora esse ano, uma tradução para o inglês que esgotou rapidinho a primeira edição. Eu não lembro se era Dom Casmurro, não lembro qual que era a obra, né? Porque o Machado tem mais de uma obra bastante valorizada, além dessa daí que vocês estão conhecendo na coletânea. Mas é um clássico porque ele está tratando de vários temas como inveja, ciúmes, traição, que são temas sempre presentes, né, no cotidiano, né, a gente, de alguma forma. E ele também tem uma certa inovação em relação à linguagem, né? Então, o que o texto aqui vai falar, né, na apresentação dessa obra, que aliás nessa edição aqui da editora Panda Books, que é de 2018, a editora busca apresentar a obra para um leitor mais jovem, né, que queira conhecer o Machado de Assis. Então, a apresentação é bem informal, bem leve, né, para atrair esse leitor aí. E ela explica que fala dessa questão de ser clássico e fala da linguagem do Machado, né, que é sempre muito irônica, debochada. Ele, às vezes, trata o leitor com uma certa ironia, ele conversa com o leitor. Tudo isso é algo que o Machado trouxe para aquela época que não era comum na literatura. Então, né, ele se tornou um clássico por isso também. Bom, depois de vocês lerem o texto aqui ó, o que eu falei, obra póstuma, obra publicada após o autor falecer. Então, aqui também você tem um personagem, que é o Brás Cubas, que vai contar a história dele depois que ele faleceu. Então, ele começa, inclusive, o livro, ele falando, né, do velório dele, tem esse percurso. Não é uma obra cronológica, né, ele também vai e volta, né, bastante... ele até fala que, ó, não segue uma ordem cronológica. Ele fala, por exemplo, ele está falando ali, ele está no velório no começo, depois ele vai falar da infância, né? Aí ele vai recapitulando outras coisas quando ele está mais velho, por aí vai. Aí vocês vão assinalar aqui a alternativa correta nessa questão. Aqui, de novo, fala de intertextualidade e pede para vocês lerem um pedaço dessa outra obra, Ninguém Aprende Samba no Colégio. Bom, é tranquilinho esse trecho aqui da obra. E tem um trechinho, ó, de uma música do Noel Rosa. Na verdade, a personagem desse livro, ela está descobrindo, né, na escola, várias músicas do Noel Rosa e percebendo que essas músicas, elas têm uma relação, uma presença muito forte na vida da avó dela, né? Então, ela vai descobrindo isso no livro. E quando a gente fala de música... é realmente isso, né? As músicas, elas são importantes na nossa vida por algum motivo. Às vezes é uma música que nos faz lembrar de alguém ou de alguma coisa legal, ou uma música que simplesmente nos deixa para cima, né? A música tem esse poder aí. Então, ou às vezes também tem a ver com uma história, né? Da sua vida, a música te lembra.
Tem gente, por exemplo, que dá. Aqui a Amélia, a personagem desse livro, ela tem um cachorro chamado, tinha, né, quando mais nova, um cachorro chamado Noel, e ela descobre que tem uma relação, né, com esse sambista Noel Rosa. Aqui também ela vai descobrir que alguns temas tratados pelo Noel Rosa tinham a ver com a política da época. Então, essa parte aqui, ó, São Paulo da Café, Minas da Leite e a Vila Isabel da Samba, o narrador aqui explica que nessa época a política brasileira tinha essa. Ele fala assim, ó, iniciou a matéria nova naquele dia, que é a matéria de história. Era o ciclo do café, do leite, Getúlio Vargas. E a economia do Brasil, quando Minas e São Paulo brigavam para ver quem era mais rico e mais encaixado na política de desenvolvimento. Chamava economia do café com leite. Então havia uma disputa entre São Paulo e Minas ali, né, para ver quem era o estado mais importante. É isso que ela está dizendo aqui. Bom, aí tem uma questão de sinal de pontuação, uma outra questão aqui também de interpretação em relação ao texto, outra questão de interpretação, que é tranquilinha, e aí vocês vão ler um trecho agora do livro Memórias Póstumas de Noel Rosa. Como eu falei, há uma relação aí com o livro do Machado, né? Ela brinca com essa ideia aí, ó, a autora que escreveu esse livro. Vocês vão ler. E aí tem uma questão também de interpretação, e aí essa daqui é interessante, a questão 8, porque traz uma música do Noel Rosa. E essa música, apesar de ter sido, acho que ela foi escrita ali em 1933, se eu não me engano, ela traz um tema bastante atual. Pode-se dizer que ela é uma música nesse sentido que se tornou um clássico, né, do samba, desse samba carioca, né, do Rio de Janeiro. Então, onde está a honestidade? Você tem palacete reluzente, tem joias e criados à vontade, sem ter nenhuma herança nem parente, só anda de automóvel na cidade. E o povo já pergunta com maldade, onde está a honestidade? Onde está a honestidade? Então, percebam que tem aqui um você, quem é esse você, né? E aqui o povo tem uma certa oposição entre o você, a gente pode pensar talvez numa pessoa que seja importante na cidade, um político, e que essa pessoa ela sempre está com dinheiro, né? Aqui depois na outra estrofe fala que o dinheiro nasce de repente, você acha nas ruas diariamente anéis, dinheiro e até felicidade, e o povo se questiona, mas gente, onde está a honestidade? Por que esse dinheiro aparece do nada, né? Então, o que é para vocês fazerem nesse exercício? É para vocês falarem dessa música, explicar por que ela pode ser também atual. E aí vocês pensam, né? Como que vocês vão construir essa relação? Vocês acham que essa questão, esse tema da honestidade ainda é importante hoje? Ainda faz sentido? É isso que é para vocês explicarem, né? 5 linhas, no mínimo e no máximo 7. Como que vocês podem fazer uma dica? Vocês podem citar algum trecho, por exemplo, quando vocês forem falar que, deixa eu ver aqui, você tem palacete reluzente, você pode pegar essa estrofe, citar lá na sua resposta e dizer assim, olha, na música, deixa eu começar assim para mostrar para vocês um exemplo que eu acho que fica mais fácil. Então, por exemplo, você pode começar assim, ó. Na música, aí você coloca o nome, onde está a honestidade? Está presente a ideia? Você pode começar explicando de uma maneira geral, né? Para depois pegar alguns trechos específicos. A ideia de que o povo não entende de onde vem o dinheiro de certas pessoas. Mas quem são essas pessoas? Na verdade, tem um você ali, né? Certa não, de uma pessoa, vou colocar, né? Determinada, vou separar aqui a sílaba, determinada. Aí eu posso colocar assim, ó, você. Opa, errei de novo. Você.
coloquei em aspas esse você porque eu tô retirando da música, né? Poderia colocar também o verso inteiro, né? Você tem palacete reluzente. Então, vou colocar aqui, ó. Você tem palacete reluzente. Posso colocar também, ao invés de um parêntese, aqui um travessão para mostrar, né? Assim, ó, uma opção. Então, eu vou reler, ó. Na música Onde Está a Honestidade, está presente a ideia de que o povo não entende de onde vem o dinheiro de determinada pessoa. Você tem palacete reluzente. Porque aí, quando você coloca um verso da música, um trecho, você está provando para o leitor o caminho que você está fazendo. Olha, tem um você aqui. E aí, continua explicando. Pode-se dizer, ó, vou colocar assim, ó. Pode-se dizer que... Ficar mais para cá... Para não sair ali do... Pode-se dizer que o termo você se dirige a quem será? E você pensa aí numa hipótese, um político, uma pessoa importante na cidade, e aí você vai explicando, ó, já na verdade tem 5 linhas, né? Dá para ainda ser mais sintético, resumido do que eu fui, porque é no máximo 7. Bom, é isso. Nesta coletânea, não vou fazer inteira, né? Porque aí vocês vão criar. Eu só dei algumas dicas. 9. Nesta coletânea, você conheceu a importância do sambista Noel Rosa. Suas canções fazem parte do nosso patrimônio literário, cultural brasileiro. Há outras músicas, inclusive contemporâneas, que também podem ser importantes para nós por outros motivos. Elas podem nos lembrar de momentos marcantes da nossa vida ou ainda tratar de um assunto de uma forma que nos agrade. Então, o que vocês vão fazer? Você vai escrever um trecho dessa música que você gosta, ou também pode colocar a letra inteira, você que sabe. E depois de colocar a música, de apresentar essa música, dizer por que ela é importante para você, por que você gosta dessa música, o que chama a atenção nela, é o tema, é porque te lembra uma coisa. Então, é uma resposta pessoal. Mas eu gosto de uma música que ela é em inglês, ela é estrangeira. Posso colocar? Pode, não tem problema. Tenta procurar a tradução dessa música para ver por que você gosta. Ou tentar explicar que é o ritmo, não sei, né? Os instrumentos, também pode, é uma ideia. Mas pode ser uma música internacional, sim, não precisa ser uma música brasileira, não está escrito isso no enunciado, né? É um enunciado mais aberto, ele permite que você coloque sim uma música estrangeira. Gente, é isso, eu espero que eu tenha ajudado vocês. Qualquer coisa, tem o plantão para vocês tirarem dúvida, né? Uma dúvida mais específica, se tiver com dificuldade ainda em falar sobre aquela música Onde Está a Honestidade, fala comigo que a gente resolve, né, a dúvida. Certinho? Um abraço para vocês, então.